fato, a gente precisava ter essa percepção de como as pessoas estão usando, clientes que compram online vão perceber essa interface e identificar problemas para melhorar, né? Então, qual a necessidade, né, do teste de usabilidade? É justamente essa. A gente conseguir ter essa visão do usuário real e sair um pouco da caixa, né? Não ficar preso nas nossas percepções de especialistas. E aí o Rodrigo vai falar um pouquinho do que a gente fez ali no teste, de como que a gente organizou o teste. Posso ficar sentado? Então, pessoal, como o Augusto falou, antes de pensar no teste de habilidade, o que a gente estava fazendo era fazer uma avaliação heurística. No meio de design é muito conhecido a avaliação heurística, que você tem regras de usabilidade que todos os sistemas eles compartilham entre si, coisas básicas. Então, para garantir, como é que a gente faz isso? A gente pega essas regras que são baseadas em coisas que vem um pouco da psicologia mesmo. Você vê o comportamento das pessoas em frente à tecnologia e com a interação a gente vê essas regras que a gente chama de heurísticas. E aí a gente pega, sei lá, no caso da gente pegou 3 especialistas para usar o sistema e com base nessas regras a gente vê se o sistema está funcionando. Aí a gente garante que pelo menos ele está funcionando geral muito bem, mas a gente não garante que ele realmente atenda às necessidades mais específicas de cada pessoa, porque a gente sabe que cada pessoa é muito diferente. E principalmente num sistema de checkout desse, que o objetivo é atender o maior número de pessoas possível. Então, pode começar. Como é que a gente ia começar a dar o primeiro passo para o teste de usabilidade? Começar a saber o que perguntar primeiro, né? A gente tinha várias dúvidas, o que é que vai funcionar, o que é que as pessoas, quais as reações que as pessoas vão ter, porque só o teste de usabilidade a gente consegue ter realmente assim, a reação da pessoa, se ela é positiva ou negativa. Não tem como você testar de outra forma uma reação sem ser com a pessoa ali presente. E você tentando tirar ao máximo a impressão dela na hora ali da interação. Além dessas perguntas mais gerais, a gente tinha também perguntas mais específicas do próprio checkout, que era em relação às partes que a gente tinha mais dúvida, que são aquelas partes que a gente tem mais inovação, que a gente arrisca mais. Por exemplo, essa coisa de dividir o checkout aquela coisa de passo a passo, ter tudo divididinho. Será que isso vai agradar a pessoa ou vai ser totalmente o contrário? A pessoa vai dizer, nossa, que coisa chata, passo a passo. Tinha uma grande dúvida, como era que o usuário ia se manifestar na hora da segunda compra, que é aquela coisa de colocar só o e-mail e aí já identifica, já puxa todos os dados da pessoa. Era a grande dúvida da gente, porque é o grande ponto de inovação do checkout, o grande diferencial dele é chegar e com um e-mail eu fecho uma compra. Só que a gente sabe que pode ter gente, a gente não sabia, né, como ia ser a reação das pessoas. E era uma grande dúvida para tirar na hora do teste de usabilidade. A gente estava ali na hora da ação. Pode começar. E aí, antes de começar, eu não vou entrar muito em detalhes aqui não, mas só para vocês terem uma ideia de como a gente formou os perfis para poder fazer o recrutamento. Primeiro a gente tomou uma atitude de pegar uma postura mais de guerrilha. Assim, a gente não vai formar os perfis, e aí depois que tiver todos os perfis formados e pessoas com contatos, uma agenda, a gente começa a ligar. Não,
a gente rodou um formulário, enquanto a gente estava identificando pessoas para encaixar nos perfis, a gente ia recrutando e chamando, para ganhar tempo e já ir começando. Enquanto o teste estava rolando, a gente já começava a fazer melhorias também na interface. Aqui o que a gente usou essa ferramenta que é a Technographic Segmentation, que é de uma estudiosa, Mary Modar, que ela usa essa ferramenta para segmentar perfis, dois grandes perfis. Na verdade tem um terceiro ali que são os que ela chama de não é retardatário, mas ela chama de marginalizados. São pessoas que não têm renda para consumo. E eu não sei se alguém aqui conhece essa metodologia, já viu alguma coisa desse estudo. Mas são esses três grupos e a gente entrou nos dois grandes grupos de consumo. Aqueles early adopters, que são essas pessoas que têm motivação de carreira, são pessoas que compram mais livros, coisas de curso, pessoas de família, que compram para família, coisas de casa e consumo para filho, para o esposo, para a esposa. E aqueles mais ratos de mouse, ratos de ratos. Mas que consomem muito game, DVD. E aí essas pessoas são em menor número, mas elas compram muito. Então era importante a gente testar com elas. E aqui são os consumidores típicos, que eles têm a gente tem essa mistura de posturas, porque aqui ó, é o pessimista, eles são os mais difíceis de ser encontrados, eles são a renda mais alta e eles estão misturados entre jovens e adultos. E não só na postura, mas na hora de você falar com essas pessoas também é meio difícil de extrair informação dessas pessoas. Então, aqui era importante a gente testar muita gente, porque elas estão em grande quantidade, mesmo que esses aqui comprem mais. E pode passar. Essa coisa da postura é isso, assim. A gente precisava saber com quem a gente estava falando enquanto a gente estava recrutando. Se eu vou ver lá no formulário que a gente rodou nas pessoas aqui, para as pessoas indicarem parentes ou amigos para preencher e participar do teste de usabilidade, se a pessoa caísse nessas características aqui, a gente já sabia que era uma pessoa pessimista, que no computador ela faz só o básico, não quer. Então ela tem uma postura diferente até para comprar, para fechar a compra também. E essas daqui eram mais fáceis tanto de encontrar, porque inclusive nós aqui somos mais esse perfil aqui. Então a gente conhece mais gente dessa parte aqui de otimistas e early adopters. A gente tem tablet, smartphone, então é mais fácil de encontrar. E são os mais difíceis, pode passar. E aí a gente rodou o formulário, acho que quase todo mundo da empresa recebeu o link para indicar as pessoas, e aí a pessoa que participasse, fosse selecionada, ganhava um par de convites para uma sessão de cinema. E a gente tomou a decisão de não pagar, de não dar dinheiro. O material que a gente leu sobre isso, estudou sobre isso, era bom a gente dar uma experiência à pessoa. Um vale jantar, alguma coisa assim, porque dinheiro é mais difícil a pessoa fica achando que você está pagando pela informação que ela está dando. É melhor você dar a experiência a ela. E a primeira tarefa